Olá, como vai? Estamos recebendo hoje no nossa A História da Foto, Fernando Paulino, professor de comunicação da Universidade de Brasília. Ele vai conversar com a gente sobre a foto da Pedra Fundamental de Brasília, o lançamento dessa pedra fundamental que se deu em 1922. O engenheiro Ernesto Balduino, Ernesto de Almeida, então, aparece na foto junto com a placa de lançamento da Pedra Fundamental de Brasília. Fernando Paulino, como vai? Estou bem, Gilberto. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa história realmente sintetiza muito do que é o Brasil, porque, afinal de contas, ela ainda é bastante desconhecida, porque em 7 de setembro de 1922, o país celebrava o seu primeiro centenário com uma feira internacional importante no Rio de Janeiro, lançamento oficial do rádio no nosso país, uma tecnologia de comunicação tão inovadora, a partir da antiga capital, e nas cercanias do que depois se transformou a capital do país, né, na região do município de Mestre Darmas, à época, né, que depois veio a se chamar Planaltina, e hoje é uma região administrativa do DF, um grupo de autoridades para celebrar um marco da futura capital, inaugurava no Morro do Centenário um monumento com essa placa que é tão significativa e que é representada nessa imagem, né, pela presença do Balduino Almeida. Fernando, como é que essa placa chega até Planaltina, até Mestre Darmas? É uma história que poderia virar um filme, Gilberto, porque há uma lei a pedido do estado de Goiás, né, para que houvesse a demarcação desse lugar, desse espaço, né, com um monumento, com uma marcação, com uma placa. E a partir de então, a partir de janeiro de 22, há uma mobilização que vai levar somente em agosto a autorização para que esse ato acontecesse, e o governo de então acaba designando o então diretor da Estrada de Ferro Goiás, que ficava sediado em Araguari, para representar o Poder Executivo Federal na solenidade, e isso faz com que ele seja designado poucos dias antes, não só da confecção da placa em si, como também dessa pirâmide de 5 toneladas, né, que é trazida desde Araguari até a região de, à época, Mestre Darmas, hoje Planaltina, região, né, administrativa aqui do DF. Então, me parece bastante interessante não só a cerimônia em si, com a presença, os discursos oficiais, com o encerramento dessa placa, como também o deslocamento dela, e junto a tudo isso, a esperança que ela traz aos municípios goianos de Lusiânia, Planaltina e Formosa, de que a capital realmente fosse transferida para cá, né? Porque já era um sonho antigo no Brasil, desde os Inconfidentes, depois também tivemos a importância da mobilização desde o processo da independência, da primeira Constituição, chegando à primeira Constituição da República, e todas as ações que foram feitas e que levaram à demarcação dessa nova capital e a essa mobilização que deságua em 1960 com a inauguração de Brasília. Só retomando então, os Inconfidentes falam da capital, que seria São João del Rei, e depois José Bonifácio fala então da interiorização da capital do Brasil, e o tema volta à primeira Constituição da República, não é isso? E depois, então, em 1922, Epitácio Pessoa assina um decreto dizendo, olha, vamos fazer o lançamento dessa placa. Agora, professor, havia uma resistência, em realidade, nessas autoridades, em algumas autoridades, depois do Brasil República, na interiorização da capital. Havia uma resistência. Sim, um processo histórico com alguns
defensores da ideia, né, como você bem lembrou, desde os Inconfidentes até, e sobretudo, os militares, né, que se envolvem diretamente nessa mobilização, incluindo, além dos fatos que você já mencionava, a expedição, né, a Missão Cruz, em 1892, logo depois da proclamação da República, com a demarcação do quadrilátero, né, do que veio a ser depois o Distrito Federal, e outras mobilizações interessantes que também tiveram palco de disputa no parlamento brasileiro, né? Então, a Constituinte de 46 também foi importante, e até a partir dela houve convencimento dessa ideia depois, né, do posterior presidente Juscelino Kubitschek. A gente também teve algumas missões capitaneadas pelos militares, né? Entre 46 e 48, a missão Poli Coelho. Depois de 53, o Marechal Pessoa teve aqui, no que é hoje Brasília também, ajudando a demarcação desses espaços. Então, eu destacaria, Gilberto, a mobilização do estado de Goiás, dos municípios, as pessoas que estavam envolvidas com essa causa do mundancismo, e também os militares, que entendiam que a interiorização da capital era importante por questões de segurança e também por questões de promoção da unidade nacional. Claro que muitas vezes a gente caracteriza Brasília ou associa a Brasília à corrupção, aos problemas relacionados à política, mas eu acho que toda essa epopeia relacionada à mudança da capital merece destaque, porque Brasília foi motivação de ações relacionadas a um sonho, né, de muitos, e a realidade da transformação dessa região central, que alcançou um nível de desenvolvimento, de transformação bastante significativos, acho que diretamente ligados a essas transformações ao que se esperava nesse período. Professor, vamos entrar na questão da logística. Curiosamente, essa foto foi tirada pelo único fotógrafo que acompanhou o grupo, né? Plínio. Plínio, sim, é o Plínio era o fotógrafo que acompanhava, sim, o engenheiro Balduino. Agora, conte-nos sobre a logística, como essa placa chega, então, à Planaltina. O que foi envolvido? Transporte, pessoal, material? A linha férrea chegava até Araguari, né? E depois disso houve a mobilização de carros, de caminhões para fazer esse transporte até a região, e isso significou também, além da mobilização dos materiais em si, a mobilização das autoridades para a representação tanto do poder executivo baseado no Rio de Janeiro como dos poderes municipais que aqui, né, na região estavam. Agora, acho que também vale a pena mencionar, Gilberto, o fato de que o Osório Duque Estrada, que é o autor da letra do hino brasileiro, que aliás foi oficializado na véspera da inauguração da Pedra Fundamental e véspera do centenário, né, no dia 7 de setembro de 22, ele fez uma ironia em relação a esse fato, né? Ele dizia que essa pedra poderia ser, né, uma pedra por cima da ideia da mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E então acho que isso representa bem assim, essa tensão que existia, e eu acho que, com o nosso tempo está quase acabando, acho que também vale a pena mencionar um fato importante associado a todo esse processo, porque em 1877, o Francisco Adolfo Van Hagen, que é o patrono da história no Brasil e que à época era diplomata em Viena, né, sede importante, né, Império Austro-Húngaro, ele é destacado pelo Pedro II para vir à região demarcar o que poderia ser um futuro território para a capital, né? 50 anos, mais ou menos, arredondando, antes desse fato. E o Van Hagen, ele entrega um dos 3 barômetros que ele trouxe nesse período para a presidência da Câmara Municipal de Formosa, na intenção de que aquele instrumento fosse utilizado na mudança da capital. E a Câmara Municipal de Formosa guarda esse barômetro, e depois, quando Juscelino resolve efetivar a mudança da capital, ele recebe dos políticos de Formosa esse barômetro, que hoje está exposto aqui no Memorial JK, em Brasília, o que me traz sempre a ideia, Gilberto, da importância até cinematográfica, literária, das marcações de cada uma dessas histórias que nós estamos mencionando no programa de hoje, né? Então, acho que, parafraseando o Luiz Ricardo Magalhães, né, um importante historiador de tudo isso que a gente está conversando aqui, talvez ainda precisemos de um Érico Veríssimo em versão atualizada para fazer O Tempo e o Vento
do Planalto Central e recuperar cada um desses episódios e promover curtas-metragens, longas-metragens, livros, romances, porque são histórias muito ricas e que constituem um patrimônio nacional ainda bastante desconhecido. É importante dizer, professor, que tá lá, essa placa tá lá no Morro Do Centenário, lá sim. em Planaltina. Houve um movimento em 2021, em que se pedia uma recuperação desse espaço para que ele seja colocado como um ponto de visitação. Um espaço importante na formação do Brasil, da formação da capital brasileira. Nós tivemos aqui, então, recebendo o professor Fernando Paulino, que nos acompanhou hoje, trazendo curiosidades e sobre o lançamento da pedra fundamental da criação da capital do Brasil, da nova capital do Brasil, Brasília. Um passo ousado de Juscelino Kubitschek, que faz mais de 60 anos e provocando essa integração do centro-oeste, do centro de nosso país. Professor, alguma observação final? Não só o estímulo, um convite para que as pessoas, ao conhecerem melhor a história de Brasília e da região do Planalto Central, vão certamente ter mais condições de conhecer a história do país e a história, muitas vezes, até de si mesmos, né? Porque houve milhões de pessoas que participaram desse processo. Obrigado. Agradecemos a você e o aguardamos no próximo A História da Foto. Muito obrigado.